Desde os primórdios da humanidade, muitos mistérios sobre a existência foram revelados, mas poucos são tão profundos quanto aqueles compartilhados por Jesus. Entre essas revelações está o que aconteceu antes mesmo da criação do mundo. Essa verdade foi registrada no Evangelho de João, onde encontramos uma das orações mais significativas já feitas, palavras que ecoam a grandiosidade de um momento sagrado. A oração de Jesus, descrita no capítulo 17 do livro de João, nos dá um vislumbre íntimo de seu coração e sua conexão com Deus Pai. É uma súplica carregada de poder, um diálogo entre o Filho e o Criador, que expressa uma verdade transcendental. Antes que o mundo existisse, a glória e a majestade já eram compartilhadas entre eles. No trecho dos versículos de 1 a 5, Jesus levanta os olhos aos céus e declara: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Pois tu lhe concedeste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas palavras revelam uma realidade surpreendente. Antes do tempo, antes da matéria, antes da existência do universo como conhecemos, Jesus já compartilhava a glória do Pai. Isso confirma sua divindade eterna e sua missão redentora. Na Bíblia, o livro de Gênesis descreve inúmeros começos: a criação do homem, dos animais, dos céus e da terra. Mas a existência de Deus não começa ali. Ele sempre foi, e sempre será. Se antes do universo tudo era um vazio sem forma, havia, no entanto, algo eterno: Deus. As Escrituras nos mostram, em diversas passagens, que Ele é o princípio de todas as coisas e que sua existência nunca teve um ponto inicial. A própria linguagem utilizada nas Escrituras aponta para esse mistério divino. No livro de Gênesis, capítulo 1, a palavra hebraica usada para Deus é Elohim, um termo plural, enquanto os verbos associados a ele aparecem no singular. Essa construção, que poderia parecer gramaticalmente incorreta, na verdade carrega um significado teológico profundo: a ideia de um Deus único que, ao mesmo tempo, é múltiplo em sua essência. Isso aponta para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade perfeita que existia antes mesmo da criação. A oração de Jesus no capítulo 17 de João nos permite enxergar essa relação celestial de uma maneira única. O Filho fala ao Pai em um momento de total entrega e revela não apenas sua missão, mas sua identidade eterna. Ao pedir para ser glorificado, Jesus não faz isso por vaidade ou ambição, mas sim como parte do plano divino que culminaria na redenção da humanidade. Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho também te glorifique. Essa glorificação não era apenas um retorno à sua posição celestial, mas a consumação da obra que ele veio realizar na terra. Jesus glorificou o Pai em cada momento de sua vida: em sua infância, ao obedecer seus pais terrenos; em sua juventude, ao aprender as Escrituras e se preparar para o ministério; e em sua fase adulta, ao ensinar, curar e demonstrar o poder e o amor divino. Cada passo que deu, cada palavra que proferiu, cada milagre que realizou, foi um reflexo da glória do Pai. E então, no ápice de sua jornada, ele olhou para o futuro com total certeza e declarou: Eu terminei a obra que me deste para fazer. Mesmo antes da cruz, Jesus já enxergava sua missão como cumprida. Sua entrega não era um ato de derrota, mas de vitória. Ele sabia que sua morte e ressurreição seriam um marco definitivo para a redenção da humanidade. O pedido de Jesus para ser glorificado não era uma busca por reconhecimento próprio, mas sim a continuação do plano divino. Seu desejo era retornar à glória que sempre teve ao lado do Pai antes da fundação do mundo. Esse pedido reafirma sua pré-existência e sua igualdade com Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, Deus declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a minha honra às imagens esculpidas. Se Deus não compartilha sua glória com ninguém, como poderia Jesus pedir para ser glorificado ao lado do Pai? A resposta é clara: ele não era um simples profeta ou um mestre iluminado,
ele era Deus encarnado. O Filho e o Pai compartilham a mesma essência, a mesma majestade, a mesma glória. Quando Jesus veio ao mundo, ele abriu mão da manifestação plena dessa glória para assumir a forma de um servo. Sua encarnação foi um ato de humildade, mas jamais significou que ele deixou de ser divino. Ele velou sua glória para cumprir seu propósito e permitir que a humanidade visse a face de Deus sem ser consumida por sua santidade absoluta. Mas a cruz não foi o fim. Ao ressuscitar, Jesus retomou sua glória e revelou, de forma definitiva, sua identidade. Ele provou ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor da vida e da morte. Seu sacrifício foi a maior prova de amor que o mundo já viu. E sua ressurreição, a maior evidência de que ele não era apenas um homem, ele era, e sempre será, Deus. A relação entre o Pai e o Filho não era algo novo ou passageiro. Antes da criação do mundo, antes que o tempo e o espaço existissem, Jesus já estava com Deus. Essa verdade se estende por toda a Bíblia, mas é no Evangelho de João que vemos com mais clareza a profundidade dessa conexão. João capítulo 10, versículo 30, registra uma afirmação impactante de Jesus. Eu e o Pai somos um. Isso não era apenas uma metáfora ou uma expressão figurativa. Jesus estava revelando que sua unidade com Deus era literal, absoluta e eterna. Essa declaração foi tão poderosa que muitos líderes religiosos da época o acusaram de blasfêmia. Mas ele não estava exagerando nem se colocando acima do que realmente era. Pelo contrário, estava apenas confirmando uma verdade que sempre existiu. Ele e o Pai compartilham a mesma essência divina. A glória de Jesus foi um tema recorrente ao longo do Evangelho de João. Desde o início de seu ministério, seus milagres apontavam para algo muito maior do que simples demonstrações de poder. Cada cura, cada transformação, cada palavra de vida eram manifestações dessa glória. Mas a máxima revelação da glória de Cristo viria através do sacrifício na cruz. Para o mundo, sua crucificação poderia parecer uma derrota, mas para Deus, era o momento da maior exaltação. Foi na cruz que Jesus cumpriu sua missão, reconciliando a humanidade com o Criador e demonstrando o amor divino em sua forma mais pura. Ele não buscava glória para si mesmo, mas sim para o Pai. E, ao fazer isso, ele próprio foi glorificado. A ressurreição foi a confirmação definitiva de que a morte não poderia detê-lo, de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Senhor da vida e da eternidade. A oração de Jesus no capítulo 17 de João não se limitou a pedir sua glorificação. Ele também intercedeu por aqueles que o seguiam, não apenas pelos discípulos que estavam com ele naquele momento, mas por todos que viriam a crer em seu nome ao longo da história. No versículo 24, Jesus declara: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Essa passagem é um convite para algo maior do que a existência terrena. Jesus não veio apenas para ensinar ou realizar milagres, mas para restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. Ele deseja que seus seguidores não apenas o conheçam, mas compartilhem da sua glória eterna. Essa oração reflete o profundo amor de Cristo por aqueles que pertencem a Ele. Ele não quer apenas salvá-los do pecado, mas levá-los para a eternidade, onde poderão contemplar sua glória de forma plena. No entanto, a trajetória até esse destino glorioso não seria fácil. Pouco depois dessa oração, os eventos que levariam à crucificação começaram a se desenrolar. A traição de Judas, a prisão de Jesus e seu julgamento injusto marcaram o início do sofrimento que ele enfrentaria. Mas, em meio a tudo isso, a certeza da glória futura permaneceu. Jesus sabia que sua morte não seria o fim, mas o caminho para a redenção e a exaltação definitiva. Os eventos que antecederam a crucificação foram marcados por dor e traição, mas também por propósito. Quando Jesus foi entregue aos soldados e levado para julgamento, ele não resistiu. Não porque fosse fraco, mas porque sua missão exigia entrega total. Ao ser crucificado, ele suportou a humilhação e o sofrimento, mas seu olhar permanecia além da dor. Ele sabia que, ao passar por aquele momento, estaria cumprindo o plano que existia antes da fundação do mundo. A cruz não era um acidente, mas um propósito divino.
Após sua morte, o silêncio do túmulo durou apenas 3 dias. No amanhecer do terceiro dia, a pedra foi removida, e Jesus ressuscitou, demonstrando que a morte não tinha poder sobre ele. Sua ressurreição foi o triunfo definitivo, a glorificação que ele havia pedido ao Pai. E essa glória não se limitou ao momento da ressurreição. Anos depois, o apóstolo João teve uma visão extraordinária que revelou a grandiosidade de Cristo em sua forma celestial. No livro do Apocalipse, João descreve a majestade de Jesus de uma maneira que nenhum ser humano jamais poderia imaginar. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 15 diz: Então me virei para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro e, entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Essa visão de Cristo ressurreto mostra que ele não é mais apenas o servo sofredor que caminhou entre os homens, mas o Rei glorificado, aquele que governa sobre tudo e todos. A visão de João no Apocalipse revela um Cristo glorificado, incomparável a qualquer figura terrena. Seus olhos como fogo penetrante, sua voz poderosa como o som de muitas águas e sua aparência resplandecente demonstram sua majestade inigualável. Diante dessa visão, João não conseguiu permanecer de pé. No versículo 17, ele relata: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do reino dos mortos. Essa declaração de Jesus reafirma sua soberania absoluta. Ele não é apenas um profeta do passado, mas o Senhor vivo e eterno, aquele que tem domínio sobre a vida e a morte. Ao longo da Bíblia, a identidade de Cristo é revelada de diferentes formas, como Cordeiro de Deus, como Messias prometido, como Salvador do mundo. Mas no Apocalipse, vemos sua face definitiva, o Rei dos Reis, aquele que voltará em poder e glória. Essa revelação não é apenas um vislumbre do futuro, mas um chamado para o presente. Jesus não é uma figura distante da história, mas uma realidade viva, que governa, intercede e nos convida a compartilhar de sua glória. Diante de tudo isso, somos desafiados a viver não apenas com fé, mas com plena convicção de quem Ele é. Assim como João caiu aos seus pés em reverência, somos chamados a nos render diante daquele que venceu a morte e reina para sempre. Que essa verdade ecoe em nossos corações e nos leve a glorificar a Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Que Deus esteja conosco. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal Segredos da Bíblia, para não perder nenhum conteúdo que aprofunda nossa jornada espiritual. Ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Lembre-se, com fé e perseverança, tudo é possível. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.